Rusisca. E hoje eu quero falar sobre vidas passadas. Especificamente, porque a gente não se lembra do que nos aconteceu no passado. Porque muitas pessoas ficam questionando assim, mas por que a gente não lembra? Não seria muito mais fácil? Ah, mas eu queria saber quem eu fui. Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui uma grande dançarina numa outra vida? Só que a gente esquece que a vida que nós estamos hoje é muito melhor do que a nossa vida anterior, que é melhor do que a anterior, que é melhor do que a anterior, que é melhor do que a anterior. E assim vai indo. Sempre a gente nasce novamente como uma evolução e para continuar evoluindo. E o que acontece com as nossas vidas passadas? Elas nos serviram muito e ainda servem. É o nosso degrauzinho de subida, que é nem quando a gente está na escola. A gente não faz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vai indo. Faculdade, mestrado, doutorado, e assim vai. A mesma coisa as nossas vidas. A cada vida a gente aprende e evolui. O que não aprendeu, vai aprender nessa próxima vida. Vai aprender no segundo ano. O que a gente passou de ano, próxima vida, foi pro terceiro ano da escola. O que a gente traz do primeiro, traz do segundo, e o que ainda não ficou muito bem aprendido, vai aprender no terceiro. A mesma coisa a nossa vida. A cada uma a gente vai evoluindo. E aí, a grande pergunta das pessoas, e todo mundo fica se questionando, assim como eu também já me questionei muito, até que eu entendesse e falasse assim, tá bom, tudo vai vir no momento que tiver que vir. As lembranças vão vir no momento que tiverem que vir. E eu não vou ficar brigando com isso e querendo descobrir mais e mais e mais, sem ser o momento certo. E olha que eu já sei várias coisas. Quem me acompanha sabe, porque tem um monte de coisa que eu já relatei aí. Tem coisas que eu sei que eu não relatei e não vou relatar. Tem outras que vai chegar o momento certo de eu relatar. E aí hoje eu fiquei com isso, porque em grupos de Face, né, sempre tem essas coisas de por que a gente não lembra. E hoje eu lendo algumas respostas e pessoas contra, pessoas a favor, pessoas falando coisas muito fora do que o que a gente estuda e outras muito dentro e com muita racionalidade dentro do que se estuda sobre vidas passadas. E aí eu falei assim, isso é um bom tema. Muitas pessoas têm dúvidas, eu também já tive muita dúvida e ainda tenho de outras coisas, porque as dúvidas não acabam. A gente sempre vai buscar saber mais. Eu vou sentar e vou gravar sobre isso. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Sempre o que nós estamos hoje é melhor do que nós já fomos anteriormente. Sempre. Se hoje é bandido, é porque lá atrás já foi coisa pior. Se hoje é um suicida, é porque lá atrás já foi coisa pior. Se hoje está aqui fazendo coisas boas, é porque já evoluiu e está fazendo coisas melhores, porque lá atrás já fez coisas piores e aprendeu. E cada um vai aprender no seu tempo, cada um tem o seu momento. A gente não pode querer passar o momento do outro na frente porque a gente deseja. Não tem como. É claro que eu também já fiz a mesma coisa. Eu também já quis puxar pessoas, eu também já quis tirar gente de outros caminhos que a gente vê que está indo e quer ajudar, assim como você também, eu tenho certeza que já fez a mesma coisa, mas não é o momento daquela pessoa. A gente não pode influenciar e cortar o caminho dela. Cada um tem que seguir o seu caminho. E por que a gente não lembra? Você imagina se quando a gente nascesse, chegasse aqui bebezinho e aí lembrasse de como foi sua vida lá quando você foi o homem das cavernas, lutando, correndo, pegando bicho para comer, passando fome. Imagina se você lembrasse de quando você teve nas guerras todas que existiam para disputar pela comida, para disputar pela terra. Uma coisa é certa,
No passado a gente tinha o quê? A gente tinha as guerras, a gente tinha as monarquias, a gente tinha muita politicagem, que era através dos reinados, na maioria das vezes, dos impérios. A gente tinha a religião que comandava e as brigas eram políticas e religiosas e eram comandadas por essas grandes cabeças. Só que a maioria estava ou no papel de quem manda ou no papel de quem obedece. Ou você mata ou você é morto. Então, alguma coisa que você vai trazer para essa vida, e que já trouxe para outras, o que você fez lá atrás? Você matou ou você foi morto? O que você tem que se recolocar de uma maneira melhor nesse mundo? Ou você feriu ou você foi ferido. Ou você torturou ou você foi torturado. Imagina uma criança lembrando dos momentos de tortura. Você já lembrou dos seus? Eu já lembrei de vários meus. E vou te dizer que não é nada bom ter essa lembrança. Mas vários. Em cama de pedra, sendo puxada para um lado para o outro, tomando comidas envenenadas e definhando. Isso já me aconteceu tanta coisa que eu já trouxe na memória que se eu não tivesse uma estrutura psíquica e emocional, eu não estava aqui hoje. Já tinha, juro. Então cada coisa vai vir pra gente no momento que a gente tem a possibilidade de receber essa informação, de manipular isso dentro da gente, porque vem muita coisa que está aqui no coração, vem muita coisa que está aqui na mente, no nosso cérebro, e é uma guerra na hora que a informação chega, e se a gente não tiver estrutura, a gente não vai conseguir passar por isso. Então tudo vem no momento certo. Quantas pessoas, quantos de nós tivemos casamentos forçados, homens e mulheres, porque se nascia na corte era obrigado a casar com aquele fulano. A mulher era obrigada a casar com aquele ser que ela nunca viu na vida. Mas por quê? Porque tinha que juntar essa terra aqui com aquela terra ali para juntar mais poder. Então eles eram obrigados a se unirem. Imagina só, é fácil, assiste os filmes que você vai ver como isso acontece. É simples. No Crown tem a história da Elizabeth, que tem que sorrir e se colocar lá de rainha no momento que ela quer chorar a morte do pai. Você já imaginou que você já pode ter passado por uma coisa assim? Você pode não ter sido a rainha, você pode não ter sido o rei, mas você pode ser aquelas pessoas que estão ali na corte e que passaram por essa dor e teve que engolir e se colocar lá. Como se nada tivesse acontecido e seu pai está ali sendo sepultado. Imagina que dor que sofreu essa pessoa e o quanto ela tem que se regenerar, ela tem que crescer em relação a isso. É por isso que a gente não tem as lembranças. Todos nós já sofremos muito no passado. E a cada vida a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando. Porque a gente vem pra vida para ser feliz. A gente vem pra cá para espalhar amor. A gente vem para evoluir. Cada vez mais a gente vai subindo os degrauzinhos para poder evoluir, ser pessoas melhores, ser seres humanos melhores. Então, se a gente fez um monte de coisa errada lá no passado, a gente vai subindo e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando, e vai galgando outros andares. É por isso que a gente não lembra. A gente não lembra porque a maioria das pessoas, em uma vida ou em outra, passou por coisas muito terríveis.
Basta olhar os filmes históricos, basta entender um pouquinho da história. Aí você vai falar assim, mas eu ficava lá tirando leite, eu não era ninguém dessas pessoas aí. Tá, mas e daí? Você não matava galinha para poder os outros comerem? Você não sofreu porque você não tinha galinha para você comer enquanto os outros estavam se fartando e fazendo aleluia de comida? Então você sofreu. Por mais que você estivesse lá tirando o leite, fazendo a comida, em algum momento você sofreu. E esse sofrimento é que a gente tem que retirar da nossa vida, arrancar, jogar fora, e para isso que a gente vai revivendo. A cada vida a gente elimina sofrimento, seja do que a gente causou, seja do que a gente recebeu. E isso é o que a gente veio fazer aqui. A gente veio evoluir, a gente veio se tornar pessoas melhores. Então você quer evoluir nessa vida? Independente de você saiba ou não saiba o que você fez no passado, o que você recebeu, quem te fez alguma coisa, porque uma coisa é certa, as piores coisas que você fez para alguém ou que alguém te fez, essas pessoas são as que estão mais próximas de você. Porque também está próxima de mim. E eu já identifiquei muitas pessoas. Quem quer identificar tem um monte de métodos para identificar. Só que você tem que saber que não é uma coisa de uma semana, nem de um dia. Fazem anos que eu estou estudando isso. Anos. Então, a gente vai aos poucos, vai conquistando. E não é um pouquinho de estudo. Não, essa semana que vai começar agora, eu vou estudar durante a semana inteira e o fim de semana, sexta, sábado e domingo inteiros. Só para entender, não, para poder começar a entender mais sobre as inter-relações das pessoas, ou seja, por que eu tenho relação com uma outra pessoa que está lá no outro país e que de repente eu cruzei no restaurante, mas eu senti alguma coisa e daí eu começo a pesquisar e vou ver que tem coisas ali interrelacionadas. Então não para, a gente não para de estudar. Então saiba que é um estudo muitíssimo interessante, porque eu não consigo parar de estudar isso. Estudo até pouco, não leio tanto como deveria estudar mais. Eu tenho amigos que estudam muito mais do que eu e também há muito mais anos, há 30 anos ou mais, o mesmo tema. Tanto que estão aí dando aula, eu estou aqui de aluna, então eles já estão mais evoluídos do que eu. Eles estão em outro patamar, estão ensinando enquanto eu estou aprendendo. Mas eu estou aqui ensinando para vocês da maneira que eu posso, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já aprendi. E eu espero que você possa decidir se você quer saber mais sobre esses assuntos ou se tá bom assim, eu sei que eu tenho que fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou espalhar amor, eu vou fazer o bem, eu vou agradecer tudo que eu tenho. Eu sei que eu tenho que ir para o lado positivo e o lado positivo vai me fazer crescer. Eu não preciso descobrir quem eu fui, o que eu fiz, com quem eu convivi. Mas se você quer, mergulha de cabeça nos estudos. Se você quer informação, quer saber onde que eu estudo, o que eu faço, o que eu leio, escreve aí, põe aí, pede que eu vou te mandar as informações. Tem coisas que a gente não pode colocar aqui abertamente, né? Mas me pergunta, eu te falo. Se você quer seguir esse caminho, se você quer aprender, eu te falo o que eu faço, o que eu estudo. Aqui, ó, caderninho na mão, porque já faz um mês que nós estamos estudando para esse curso que vai ter de uma semana. É assim. Todo sábado e domingo, senta, estuda, porque vai vir um curso grande. E assim vai, o ano inteiro a gente vai estudando. Aí as pessoas falam assim, mas o que você faz de noite? Eu estudo. O que você faz no fim de semana? Ou eu danço, como eu não posso dançar porque eu tô machucada, eu estudo. É assim que a gente vai fazendo pra gente evoluir. Então se você busca isso pra você, vem, me pergunta e eu te explico o que eu faço e te passo o que eu tenho conhecimento. Na verdade já tem vários vídeos meus aí de lives que contam muitas coisas de como eu estudo, o que eu já fiz, as vidas que eu já descobri. Tem várias vidas aí da França que eu conto, tem vida dos Estados Unidos que eu conto. É só eu olhar aí nas minhas lives que eu conto sobre isso e também as pessoas que estavam nas lives contam as experiências delas.
Por hoje deixo essa informação aqui, e se você quer saber mais desse tema, se é um tema que te interessa, que te instiga a questionar, a estudar, como eu, me pergunta aí, me fala que você quer saber mais, me fala exatamente o que, sobre o que é. Se eu tiver informação, eu venho trazer. Se eu não tiver, eu vou estudar. E aí eu trago uma hora para você. Um beijo!